Muito bem, pessoal, estamos aqui nos estúdios do IED, Instituto Elpidio Donizete, e vamos começar hoje as aulas de um curso de Direito Processual Civil. Eu trouxe aqui, consta aqui da nossa lousa interativa, um material para nos guiar, nos orientar nessas aulas. Você receberá esse material, estará lá na área do aluno, e o que precisar pode, evidentemente, fazer contato comigo no que respeita a este curso. Meus contatos estão aqui, os meus e-mails, enfim, e aproveite para entrar no nosso site, na nossa página do Facebook. Desde já, você está convidado a visitar o nosso escritório de advocacia, visitar pelo site e também uma visita pessoal para um café. As aulas serão sempre gravadas aqui, na sede do Instituto Elpidio Donizete. É uma série de slides que eu trouxe, alguns deles é para que você possa fazer uma pesquisa. Evidentemente não haverá possibilidade de abordarmos todos esses slides, mas aproveite alguns deles para desenvolver um tema, inclusive o tema da monografia, se houver interesse de sua parte. Vamos lá, então, dando início à nossa aula, à nossa conversa. Nossa aula desenvolverá em blocos de 30 minutos, cada encontro, 6 blocos. Muito bem, o nosso tema é Direito Processual Civil. Antes de começar a análise do material propriamente dito, é sempre bom conceituar. E para isso eu vou partir do pressuposto que você que está me assistindo não teve ainda contato com direito processual civil, ou teve apenas um contato muito superficial. E por isso é bom estabelecer conceitos, estabelecer premissas. O que é direito processual civil? Vão encontrar nos manuais de direito a conceituação do que é direito. E quase sempre é expresso assim. É o conjunto de regras que disciplina isto ou aquilo outro. A rigor, o direito não é um conjunto de regras. Não. A regra ou a lei especificamente pode ser até, e é, o objeto do estudo do direito. O direito é muito mais amplo do que simplesmente um conjunto de regras ou de normas jurídicas. O direito envolve aspectos jurídicos, sociais, tudo isso, esse caldo cultural acaba de uma forma ou de outra sendo contemplado no estudo da chamada ciência do direito. Mas vamos aqui ao que nos interessa. Direito processual civil. Vamos, para efeito de conversa, chamá-lo como esse conjunto, não de regras, mas um conjunto de normas. E por normas se entende princípios, regras e, em algumas classificações, também os valores. Vamos pensar aqui em regras e princípios. Regras e princípios que constituem o que se denomina direito processual civil. E esse conjunto de regras, resumindo, estreitando o conceito, tal como é apresentado em alguns livros de direito. O que visa esse conjunto de regras? Para que serve? Bem, para regular o agir da função jurisdicional do Estado. Esse conjunto de regras e princípios, ou seja, as normas, vai regular a função jurisdicional. Função jurisdicional a quem incumbe dirimir os litígios, declarar qual é o seu direito, executar esse direito, realizá-lo,
e, às vezes, a cautelar. Mas direito processual civil, nessa visão simplificadíssima, consiste nesse conjunto de regras e princípios que rege, que regula o agir da jurisdição. A jurisdição cabe dizer o direito, cabe realizar o direito, mas não é assim de forma arbitrária. Não pode o juiz sair por aí de qualquer modo dizendo ou realizando o direito. É preciso seguir a lei, é preciso seguir os princípios. Em última análise, é preciso obedecer a esse conjunto de normas que chamamos de direito processual civil. Pode ser que seja o direito processual do trabalho, que vai reger a função jurisdicional do Estado neste segmento do judiciário, Justiça do Trabalho. Pode ser o direito processual penal, que vai reger o agir da jurisdição na apuração dos crimes, na persecução penal, enfim, aqui trata-se de direito processual civil. Tudo que não é penal, nós chamamos de civil, mas vamos aqui excluir o direito penal, que nós acabamos de falar, o trabalhista e até o direito eleitoral. Embora em outros segmentos do judiciário que exerce a função jurisdicional, acabam utilizando o direito processual civil, o Código de Processo Civil, como normas subsidiárias àquela área em que atuam. Por exemplo, na Justiça Eleitoral, se utiliza subsidiariamente ao Código Eleitoral e a outras regras eleitorais. Utiliza o Código de Processo Civil. Mas, enfim, direito processual civil consiste nesse conjunto de normas jurídicas que tem por fim reger a função jurisdicional do Estado. E a função jurisdicional do Estado no que respeita aos poderes e deveres do juiz, aos ônus e faculdade das partes, a capacidade processual das partes, enfim, em todos os aspectos que envolvem a função jurisdicional, é o direito processual civil que vai regular. Muito bem, pessoal, vamos aqui ao nosso primeiro slide. Estabelecendo premissas. Neoprocessualismo, a nova visão da Constituição, alcança o direito processual. O que isso quer dizer? Que nós estamos em uma fase do processo denominada neoprocessualismo. Isso guarda uma relação imediata com o que se chama neoconstitucionalismo. Não cabe a nós, porque aqui não se trata de aula de direito constitucional, não cabe a nós descer a minúcias do neoconstitucionalismo, mas apenas para que entendamos esse fenômeno ao qual se denomina neoprocessualismo, é bom que afirmemos, neoconstitucionalismo é um novo, digamos, um novo enfoque, um novo método, uma nova maneira de enxergar a Constituição. É uma maneira, de forma simplificada, em que parte do pressuposto que também os valores e os princípios devem ser aplicados. Não tratam os valores ou princípios de meras normas programáticas. Está na Constituição o devido processo legal, então isso tem efetividade. Isso não é conversa de constituinte ou conversa para boi dormir. Não, tem que ser aplicado o devido processo legal, citando somente exemplificativamente. O neoprocessualismo tem uma visão constitucional do processo. Nós devemos seguir o modelo constitucional do processo. E o que isso significa? Que todas as normas, e por normas, entendam, as regras expressas ali nos diversos dispositivos constitucionais
e também os princípios. Há que se seguir o princípio do devido legal, há que seguir o princípio da moralidade, o princípio da legalidade. Enfim, a Constituição é um grande guarda-chuva que abarca todos os segmentos do direito, e inclusive, obviamente, o direito processual civil. Então, ainda que uma norma não esteja expressa especificamente no Código de Processo Civil, mas se ela estiver expressa ou implicitamente, uma norma, ou seja, um princípio ou uma regra, expressa ou implicitamente prevista na Constituição, há que se levar em conta nesse caminhar, nesse exercício da função jurisdicional. O processualismo tem uma série de fases. Nós temos uma determinada fase em que é extremamente formalista, que há que se obedecer expressamente tudo que estiver na lei. E uma fase que coincide com esse formalismo, chamada de fase imanentista. Ou seja, não se sabe o que é o direito material ou substancial e o direito processual. A pessoa que recorre ao julgador, ao juiz, ao pretor, no direito romano, ele terá direito se ele tiver o direito de ação. Ele só terá ação se ele tiver o direito substancial, então, o seu direito de receber o preço do carro que vendeu, de receber o aluguel, de receber as horas extras que você prestou. Só terá esse direito se houver na lei alguma ação que preveja essa possibilidade de recorrer ao judiciário para esse fim. A essa fase dá-se o nome de fase imanentista. Direito processual e direito material, também chamado de substancial, são faces da mesma moeda. Há uma outra fase posterior a essa, também muito formal, o nosso direito processual. O nosso processo, o processo civil brasileiro, é extremamente formal. E não é só no Brasil. Todos esses países que seguem o chamado sistema romano-germânico. Romano-germânico porque ele se desenvolve, sobretudo, durante o Império Romano e nessa parte da Europa, sobretudo na Europa ocidental. Estados Unidos, da América do Norte, Inglaterra e outros países seguem um outro modelo. É o chamado sistema da Common Law. Muito bem, pessoal, nós falamos de uma fase imanentista, há uma fase de conceitos, uma fase conceitualista, uma fase conceptualista, de grandes conceitos, de querer definições para tudo. Nós chegamos numa fase que isso não interessa tanto, não que não seja importante essas perquisições acadêmicas sobre um determinado tema. A nossa preocupação maior hoje é com a chamada instrumentalidade do processo. O processo há que servir para que os direitos materiais previstos no Código de Processo Civil, previstos no Código Civil, previstos na Constituição, em qualquer ordenamento jurídico, que eles possam ser declarados ou realizados no judiciário. É a chamada fase instrumentalista. E sem desprezar a fase instrumentalista do processo, há que se obedecer. Desde a Constituição de 88 e até antes dela, obviamente, há que se obedecer um chamado modelo constitucional do processo. E nós vamos ver a seguir uma série de princípios. Nesta aula, a aula de hoje, nós vamos dedicar a perquirir, a analisar todo esse conjunto de normas
que rege o direito processual civil. Vamos falar do Código de Processo Civil? Sim, ao longo do nosso curso, vamos falar hoje, sobretudo, dos princípios que regem o direito processual civil, que, por sua vez, regula o agir da jurisdição, que tem por fim dizer qual é o direito controvertido, realizar direitos ou acautelar direitos. Hoje nós estamos no modelo constitucional do processo e, por isso, temos que seguir toda a principiologia, obedecer primeiramente à dignidade da pessoa humana, levar em conta o acesso à justiça, levar em conta o devido processo legal e, enfim, considerar no desenvolvimento do processo e até na feitura das leis que envolvem o direito processual, levar em conta esses princípios constitucionais. A isso dá-se o nome de modelo constitucional do processo, que está em consonância com o chamado neoprocessualismo, ou seja, os princípios vieram para valer. Quando se fala em princípio da moralidade, há que se dar efetividade a essa efetividade, a essa nova forma de enxergar o texto constitucional, de forma bem simplificada, nós podemos chamar de neoconstitucionalismo. E a esse nova perspectiva do direito processual, que tem em mira a Constituição, que tem a Constituição como um grande guarda-chuva, nós podemos chamar de neoprocessualismo. Muito bem, pessoal, até aqui tudo esclarecido. Qualquer dúvidas, perguntas para mim, e o contato está aqui. E eu acho que a canetinha ficou parada há muito tempo e ela acabou desprogramando, mas vamos voltar. Olha, o contato, aqui está o e-mail do nosso escritório, elpidio@elpidiodonizete.com. Não deixe também de visitar aqui o nosso... Opa, passou. Eu não estou aqui ainda bem sintonizado, mas a gente aprende a lidar com a tecnologia. Vamos lá, pessoal, eu vou até já apanhar uma canetinha aqui. Muito bem. E aqui tem o Facebook. Não deixe de entrar no Facebook, no nosso site, lá você poderá fazer perguntas. Eu faço questão de responder a todas pessoalmente. Quando não consigo, então eu passo lá para um advogado do nosso escritório. Pessoal, sempre que possível, depois de dar a explicação, eu vou trazer a vocês julgados, principalmente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe a última palavra em termos de direitos infraconstitucionais, em termos de legislação infraconstitucional, e vou trazer também, quando possível, julgados do Supremo Tribunal Federal. É o tribunal a quem incumbe a última palavra em direito constitucional. Nós estávamos falando em modelo constitucional do processo. Modelo constitucional do processo. Muito bem. Modelo constitucional do processo. Vamos ler esse julgado para ver em que contexto ele está situado. E lembro que a jurisprudência hoje é uma fonte formal do direito, da extrema relevância. Eu diria que está, muitas vezes, no mesmo patamar que a lei. E em muitos casos, em se tratando de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada em súmula vinculante, ou consolidada em julgamento de recursos repetitivos, inclusive do STJ. Esses julgados, essa jurisprudência está acima da própria lei. Com efeito, mesmo após a publicação da sentença,
o juiz de primeiro grau de jurisdição se mantém competente para a prática de diversos atos, não apenas relacionada ao processamento de eventuais recursos, mas também no que se refere à efetivação provisória ou definitiva daquilo que ficou decidido na própria sentença. Em suma, dentro do modelo constitucional do processo, a sentença, ainda que de mérito, não implica necessariamente na satisfação do jurisdicionado, pois, no mais das vezes, a resolução definitiva da lide dependerá da consumação de atos materiais visando a realização concreta do direito reconhecido judicialmente. Bem, pessoal, o que está dizendo esse trecho de um julgamento do STJ, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, é que não basta obter a sentença. O juiz há que prosseguir, e no prazo que seja útil, evidentemente, para a realização desse direito. Muito bem, vamos dar continuidade. Estabelecendo ainda premissas, falando dos princípios processuais que consubstanciam direitos e garantias fundamentais. Aliás, os princípios processuais, que também, na maioria das vezes, são princípios constitucionais, eles consubstanciam direitos e garantias. Por exemplo, uma grande garantia consubstanciada num princípio, no princípio do devido processo legal. Não se pode afetar a minha ou a sua liberdade, o nosso patrimônio, enfim, os nossos direitos, sem o devido processo legal. Devido processo legal que implica, já numa primeira conversa, num juízo, num julgador imparcial, num órgão que tenha competência definida em lei, que siga um procedimento estabelecido na lei, e um procedimento que nos permita a apresentar, por exemplo, defesa, a ser ouvido, a ter a possibilidade de influenciar no julgamento. Então, os princípios processuais consubstanciam direitos e garantias. Nós temos aí algumas garantias substanciais e garantias processuais. Algumas garantias no que respeita, vamos dizer assim, à feitura da lei que estabelece direito material ou substancial. Há que se obedecer a determinados princípios na feitura da lei. Há que se obedecer o devido processo legal substancial. A lei material tem que obedecer isso. E também há que se obedecer uma das garantias constitucionais na elaboração das leis processuais, na edição da sentença, enfim, tudo que diga respeito ao processo. Deixo para você, meu caro, para a pesquisa lá na sua casa, e isso é muito relevante, esse aspecto aqui, questão dos direitos e garantias. Há mesmo diferença entre direitos e garantias? Se há, o que é uma coisa e o que é outra? Isso é dever de casa. Mande para mim, mande para o meu e-mail a sua pesquisa. Diferença entre direitos e garantias na visão constitucional. A visão constitucional que estuda toda essa principiologia. Muito bem. Há uma classificação, matéria muito mais própria
de se estudar em sede do direito constitucional uma classificação que considera direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direito de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Nós estamos estudando direito processual civil, que se relaciona, obviamente, com uma série de direitos e garantias aqui previstos, direitos e deveres individuais e coletivos, enfim, assim por diante. Deixo então este aspecto para a sua apreciação, para a sua análise, redija um pequeno texto e mande aqui para o seu mestre. Muito bem. Há também esses modelos dos direitos fundamentais. Por que nós estamos falando de direito fundamental se a matéria é direito processual civil? Direito fundamental tem a ver com tudo aquilo que é fundamental, que é indispensável para uma existência digna do ser humano. E o fato de ele ter à sua disposição um processo, chamado de processo justo, um processo que preveja essas garantias fundamentais. Por exemplo, o devido processo legal, por exemplo, o acesso à justiça sobre os quais nós vamos discorrer. Isso constitui um direito fundamental. E quais são esses modelos? O modelo bipartite ou tripartite também pode encaixar naquela sua pesquisa. O bipartite, esse modelo, leva em conta regras e princípios, e o tripartite de Robert Alexis e o bipartite de Ronald Dworkin. O bipartite considera-se regras e princípios e uma série de desdobramentos, né? Aplicação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, e esse de Alexis leva em conta regras, princípios e valores. Essa parte envolvendo mais especificamente o estudo do direito constitucional fica para a sua análise, mas é tema que de uma forma ou de outra se relaciona com o direito processual civil e também muito importante para o nosso estudo. Vamos dar prosseguimento falando aqui de princípios processuais como direitos fundamentais. Esses princípios processuais, incertos ou não na Constituição, eles vão conferir garantias. Garantias de que, se tivermos que recorrer ao judiciário, nós teremos uma série de garantias estabelecidas. Esses princípios asseguram mais do que isso. Asseguram que, na feitura de uma determinada lei, processual ou de direito substancial, há que se observar determinadas balizas. E aqui há um princípio processual chamado acesso à justiça. Vamos discorrer um pouco sobre o acesso à justiça, a que se refere o artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais, inciso 35. Este acesso à justiça é uma garantia, é um direito fundamental e é positivado, é posto, é escrito na Constituição da República. Ora, se a Constituição, se o modelo constitucional do processo tem que ser observado, porque a Constituição é um grande guarda-chuva, debaixo da qual, no plano do direito, se abrigam todos os segmentos, o direito penal, o civil e processual civil, e o processual civil ou penal, com muito mais razão, é estreitamente ligado ao direito constitucional.
Acesso à justiça. O que significa isso? Está escrito que ele reúne, que esse acesso à justiça congloba todo o conjunto de princípios e garantias constitucionais, fundamentais do processo. Direito fundamental a uma tutela efetiva, célere e adequada. Esse princípio, por exemplo, assegura que você tem direito a ir à justiça. Quando se fala em direito a ir à justiça, acabamos por pensar, numa fase anterior a esta, significa que há que se garantir assistência judiciária ou assistência jurídica, mais propriamente gratuita, senão restará comprometido o acesso à justiça. Se não tem assistência judiciária, se o Estado não fornece, mas é mais do que isso. Ingressando em juízo, você terá a mais absoluta liberdade para deduzir as suas razões. Se você está na qualidade de réu, ou seja, alguém ingressou em juízo contra você, você terá ampla liberdade de deduzir todas as matérias de defesa. Pessoal, vamos dar prosseguimento nesse tema. Vamos dar prosseguimento a esse chamado princípio do acesso à justiça, que é um princípio muito amplo. Mas vamos dar prosseguimento no próximo bloco. Até daqui a pouco.